Bom dia. Daqui a pouco nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do servo sem misericórdia, ou em algumas traduções aí no título, a parábola do servo incompassivo. Então vamos falar sobre essa parábola hoje. Daqui a uns 3 minutinhos a gente começa. Eu já te convido a compartilhar essa live na sua sala de vídeo, compartilhar com os seus familiares, compartilhar com seus amigos. A gente vai falar sobre a parábola do servo sem misericórdia. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos de 21 a 35. Mateus, capítulo 18, de 21 a 35, é o texto que nós vamos usar para fundamentar a parábola de hoje. Lembrando que a gente terminou no domingo passado um ciclo de parábolas de Jesus que estavam contidas no capítulo 13, uma série de 8 parábolas que Jesus proferiu. E lembrando também que nós estamos falando sobre parábolas porque o nosso tema maior, o nosso tema principal é o reino de Deus ou o reino dos céus. E Jesus usava as parábolas como um mecanismo de ensino para mostrar como deveria se comportar o cidadão do reino de Deus ou do reino dos céus, como era o reino dos céus, como era o reino de Deus, e ele usava então parábolas para explicar isso. As parábolas, nós já vimos isso, era uma forma que Jesus tinha de contar uma história com núcleos do cotidiano daquele povo, do povo de Israel, de homens, de mulheres que conheciam os temas que Jesus tratava a partir do cotidiano que Jesus tratava. Então nós vamos ler no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 21, vamos ler até o verso 35. Na minha tradução está escrito assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo, o senhor desse servo ordenou que lhe fossem vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos seus pés, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo que devo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo que devo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão,
até que a dívida fosse paga. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. O contexto dessa parábola, que está acontecendo antes dessa parábola, Jesus está falando de como deve se tratar aquele irmão que comete alguma falta. Esse é o contexto da parábola. Como tratar um irmão que peca, um irmão que comete alguma falta. E ele começa então, lá no verso 15 desse capítulo 18, a falar: se o seu irmão pecar contra ti, vá até o seu irmão, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, chame mais 2 ou 3 pessoas para que pelo depoimento, pelo testemunho dela, você tente ganhar o seu irmão. E se essa questão for decidida, for resolvida, você ganhou o seu irmão. Se, entretanto, nem você indo sozinho, nem você levando pessoas contigo, o seu irmão que tem um pecado contra você, resolveu retroceder daquilo que ele fez, então leve à igreja. E se ele recusar também ouvir a igreja, então ele seja considerado como alguém que está fora desse contexto da religião, né? Seja considerado como um gentio e publicano. Lembrando aqui que gentio eram os estrangeiros e publicano era o judeu mal visto entre o povo de Israel, porque ele cobrava imposto. Nós já até estudamos sobre isso algumas semanas atrás. O valor dessa parábola de Jesus é reconhecido por muitas pessoas por registrar o perdão, não o perdão de Deus, né? Embora esteja implícito que Deus perdoa, mas o que está se tratando nessa parábola não é diretamente a relação de perdão entre Deus e a humanidade, mas a relação de perdão entre um homem e outro homem, entre seres humanos. Diretamente ao próprio ser humano que está vinculado a essa parábola. É claro que numa comunidade de fiéis, ou em qualquer grupo de pessoas, não precisa ser num grupo da fé, não precisa ser numa igreja, não precisa ser numa igreja cristã, ou não precisa ser nem ligado à religião, um grupo de pessoas que se reúne, é possível que exista algum tipo de desavença, algum tipo de contenda. Você pode lembrar, por exemplo, da sua relação familiar, e é possível que entre os filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que tiveram a mesma criação, ou só da mesma mãe, que tiveram a mesma criação, os mesmos cuidados, você tenha algum nível de dissensão, de contenda entre os seus irmãos. Eu lembro dos meus irmãos, na época que nós éramos crianças, nós tínhamos um pacto. Na rua nós brigávamos por nós mesmos e em casa a gente acertava as contas depois. E a gente tinha as nossas diferenças, eu, a Sueli, a Eliette, o Wagner, o Márcio, a Márcia, a gente tinha realidades diferentes, porque somos pessoas diferentes, mas fomos criados da mesma maneira pelo seu Isaías, pela Dona Maria, da mesma forma, mas com essas realidades diferentes a gente tinha as nossas diferenças. Então é comum, acontece numa família que existam contenda.
O grande problema é deixar que essa contenda perdure a ponto de virar uma ofensa entre os irmãos. Essa ofensa leva as pessoas desse grupo, seja um grupo familiar, um núcleo familiar, ou um grupo de amigos, ou uma igreja, um grupo na igreja visível, ou um grupo de trabalho. Hoje é muito comum os grupos virtuais, pela realidade que nós temos hoje de vida virtual, mas que não deixa de ter os seus conflitos e as suas contendas também. Então, se essas contendas não são tratadas, elas podem virar ofensas e fazer com que os elementos desse núcleo, seja familiar ou de qualquer outro grupo que você pensar, possam perder-se no caminho. Em se tratando de grupos que não são grupos da fé cristã, há um problema instalado e precisa ser resolvido. Em se tratando de grupos que estão relacionados com a fé cristã, o tropeço, a contenda, a falta não resolvida é um empecilho para uma coisa que nós buscamos, que os cristãos buscam, que é a santidade. Então, não tratar de um assunto que gerou contenda é um empecilho para que se estabeleça aquilo que a Bíblia chama de santidade. Sem santidade, diz o texto bíblico, ninguém verá a Deus. Então é grave quando há uma ofensa que não é tratada num núcleo da fé cristã. Quando Jesus trata então desse assunto de como perdoar, ele está falando de como lidar, de como tratar ferimentos que são causados por pessoas. Se você voltar um pouco às páginas da Bíblia, você vai encontrar um momento em que Jesus está falando sobre como você se torna maior no reino dos céus. Ele fala que para ser maior no reino dos céus é preciso ser como uma criança. Ao tratar desse assunto, então, elogiando o comportamento da criança, Jesus está querendo dizer que aquela pureza e aquela inocência da criança é tão elogiada que a gente precisa, para ser um cidadão do reino dos céus, para ter primeiro lugar lá, a gente precisa ser como a criança. Se você observar bem, os nossos maiores defeitos são aprendidos ao longo da nossa história, à medida em que nós nos tornamos adultos, né? As crianças, é claro que tem aqueles momentos de egoísmo, de que o brinquedo é meu, que essas coisas são minhas, mas são situações que são resolvidas com uma facilidade muito grande, na maioria das vezes. Existem exceções, claro, mas na maioria das vezes a criança lida com o relacionamento com uma facilidade maior do que um ser humano. O ser humano, então, diz lá no capítulo 18, versos de 1 a 5, Jesus está falando que esse ser humano que pretende ter um lugar no reino de Deus, no reino dos céus, precisa ter uma vida como criança. Ou seja, quanto mais nós formos inocentes, no sentido da inocência da criança, naquilo que for considerado uma admissão do nosso erro, mais poder nós teremos para tratar desse erro, para curar esse erro, para desfazer esse erro. Tanto quanto quem comete o erro, quanto quem sofre o erro, precisam trabalhar para acabar com a contenda. Nós temos uma dificuldade muito grande e nós tomamos a postura de dizer: não fui eu que errei. Quem cometeu o erro não fui eu. Mas se você, de novo, voltar um pouco as páginas aí nesse texto que nós lemos, lá no capítulo 18, verso 15, Jesus não está falando assim: se você pecou contra o seu irmão, procura o seu irmão. Jesus está falando: se o seu irmão pecar contra ti, procure o seu irmão. A decisão é do ofendido, a decisão não é do ofensor. Então, quando nós admitimos que nós precisamos procurar essa pessoa que nos ofendeu, nós estamos caminhando para, como pessoas, como crianças, tratar essa situação que criou essa celeuma, essa divisão.
de Jesus que nós devemos procurar essa pessoa em particular. Não é entre eu e a pessoa. Eu não preciso anunciar para todo mundo que essa pessoa cometeu um erro contra mim. E é claro que não é assim que geralmente fazemos. Quando alguém erra contra nós mesmos, nós temos a tendência egoísta de querer dinamitar essa pessoa e dizer para todo mundo o quanto que ela errou conosco. Mas o que Jesus ensina é: procure essa pessoa em particular. Procure para tentar resgatar esse relacionamento que foi quebrado. Se esse relacionamento que foi quebrado for ajustado entre vocês, ok, você ganhou seu irmão. Se não, leva mais alguém do seu relacionamento, pessoa que você confie, que a outra pessoa também confie, para tentar desfazer essa dissensão. Se os esforços falharem, aí sim você parte para a terceira opção de Jesus, que é levar para a igreja. Esse levar para a igreja, as pessoas tratam isso de uma forma muito legalista, no sentido de que, não, vamos levar para a igreja para essa pessoa ser disciplinada na igreja, para essa pessoa sofrer alguma sanção na igreja. E eu queria que você evoluísse um pouco nesse pensamento, no sentido de que a igreja não é, nesse momento em que nós vivemos aqui, responsável por estabelecer nenhum tribunal onde exista um culpado, exista um acusador e a igreja está ali para proferir as penas necessárias para essa culpa ser expurgada. A igreja não tem esse papel. A igreja é sinalizadora do reino de Deus e não tem o papel de servir de tribunal. A igreja está muito mais próximo de um hospital, onde pessoas com diversos problemas entram. Algumas são curadas e outras precisam de um tempo maior nesse hospital. Pode observar a estrutura do hospital para ver se não é isso que eu estou falando. Algumas entram e saem no outro dia, outras precisam passar por alguma intervenção, outras precisam ficar mais tempo, outras morrem porque não conseguem ser curadas daquilo que do mal que lhe acometeu. Então a igreja está muito mais para um lugar de terapias do que para um lugar de julgamento. Aliás, a igreja não é, em hipótese alguma, um lugar de julgamento. A igreja é um lugar de tratamento, é um lugar de se praticar terapias, de se praticar cura e não de julgar pessoas. Então, se nós somos instados por Jesus a tratar o nosso irmão dessa forma, no sentido não de levá-lo à condenação, mas de resgatar esse nosso irmão dessa falha que foi cometida. Essa parábola do servo sem misericórdia ou do servo incompassível, ela é muito parecida com a parábola do credor e dos dois devedores, tá? Está registrada lá em Lucas. Acontecem os mesmos simbolismos, depois você pode ler com calma em Lucas, no capítulo 7, os mesmos simbolismos são aplicados nessas duas parábolas. E essa parábola vem como resposta à pergunta de Pedro, né? O que eu faço? Quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoar esse meu irmão? 7 vezes é o suficiente? Ele vai errar 7 vezes e eu vou perdoar 7 vezes? Talvez, e isso é só um pensamento, talvez Pedro esteja tentando evoluir um pouco no conceito judaico de perdão. Porque se você abrir a sua Bíblia lá em Amós, depois você pode anotar aí e abrir com calma, Amós no capítulo 2, lá pelo verso 6, está escrito assim: por 3 transgressões de Israel não retirarei o castigo. Deus falando com Israel, né? Então talvez Pedro esteja evoluindo desse número 3 para um número 7, na tentativa de pensar o perdão como algo diferente do que acontecia na tradição judaica.
como discípulo de Jesus, talvez Pedro, mesmo esse Pedro que a gente conhece, que é grosseiro, que é muito ele mesmo, mesmo esse Pedro quisesse então ser mais generoso, pulando de 3 para 7 vezes nesse tratamento de perdão. Mas aí Jesus tem algo a ensinar a Pedro que é muito maior do que aquilo que ele imagina. E não é uma questão de matemática pura e simplesmente, é uma questão de conduta, de entender que a compaixão divina, que a misericórdia divina, a ser imitada, é algo que não tem limites. Pedro pensa em 7, Jesus pensa em 70 vezes 7. A tradição cristã do primeiro século compreende que quando Jesus fala 70 vezes 7, ele não está falando isso para a vida inteira, mas é 70 vezes 7 naquele momento, naquele dia, para aquela falta. Então, é uma forma de mostrar que eu devo perdoar de forma ilimitada, assim como Deus perdoa o ser humano de forma ilimitada. Não existe um débito e crédito lá para Deus, onde Deus olha e diga, acabou o seu crédito de perdão e aí você não tem mais como ser perdoado, você vai ter que fazer alguma coisa boa para que você tenha um saldo positivo e você ser perdoado. Até porque nada do que nós poderíamos fazer pode ser considerado tão bom a ponto de mover o perdão de Deus. O perdão de Deus é feito da graça, da vontade de Deus e não das nossas próprias manifestações da nossa própria vida. Se você pegar Gênesis, por exemplo, há uma referência a esse 70 vezes 7, não é algo tão desconhecido do povo de Israel, quando há o primeiro assassinato e aí Caim fica preocupado de que se ele fosse encontrado seria morto, e aí a vingança de Caim cairia sobre Lameque, e aí há uma conta lá também de 70 vezes 7 de perdão para as pessoas que cometeram esse pecado, que era o pecado do assassinato, do homicídio. Quando a gente chega no contexto dessa parábola, a verdade ensinada nessa parábola é que o perdão deve ser uma atitude constante, assim como é a atitude de Deus para o ser humano em relação ao perdão. Há um salmo que diz, contigo está o perdão e por isso nós o tememos. Ou seja, em Deus está o perdoar. E isso faz com que o ser humano tenha essa devoção, essa reverência por Deus. Quando Deus perdoa, ele considera esse ser como uma nova pessoa. Ele não lembra mais dos pecados passados. Não é que Deus não saiba disso, porque Deus não teria como simplesmente negar a sua onisciência e a cada perdão deixar de ser ciente de todas as coisas. Não é isso. Que Deus não leva em conta mesmo aquilo que aconteceu até o momento que o homem se arrepende, confessa o seu pecado e pede perdão. Então ele não lembra dos pecados que já foram confessados e que já foram perdoados. Isso deve ter um impacto muito grande na nossa vida em relação à nossa forma de perdoar. Nessa parábola, nós encontramos nela a figura do próprio Cristo, quando ele diz na parábola que um certo rei ou um certo senhor, e se refere aos servos como os seus servos, e aí ele se coloca então no papel desse certo rei, desse senhor, e nós somos os servos, e esse certo rei ou certo senhor, depende da sua tradução, ele vai ajustar contas com os seus servos. E nesse ajuste de conta ele encontra alguém que é profundamente carente de perdão. Embora esse senhor esteja no contexto de cobrar dívidas, ele percebe depois que esse servo que é malvado, considerado o que não tem misericórdia, a dívida dele é de 10.000 talentos, é uma soma muito grande.
muito grande mesmo. Se você imaginar, por exemplo, eu acho que eu errei nessa conta, eu não sou muito bom de matemática, tá? Mas mesmo errado, você vai ver que é uma coisa de louco o que a parábola está tratando. Um talento lá no tempo de Jesus, na região que Jesus vivia, pesava cerca de 59 quilos, 58 quilos e 900 gramas, tá? Aí eu fui ver hoje na internet a cotação da grama do ouro. É o preço de sexta-feira, provavelmente na segunda-feira seja diferente, os mercados não abrem no final de semana. 1 grama de ouro custa R$ 341,77. Se você fez uma conta rápida aí, eu espero que as minhas contas estejam certas, né? 1 quilo de ouro tem 1.000 gramas. Se 1 quilo de ouro tem 1.000 gramas, eu multiplico aí esses 341 vezes 1.000 e eu vou ter 1 quilo de ouro é igual a 341.770. Já é um bom dinheiro, dá para comprar uma casa legal. Um talento, lá no tempo de Jesus, pesava 58,900 quilogramas. Se você multiplicar isso por 341.770, você vai ter que um talento vale 20.130.253 reais. 20 milhões. Já dá para viver o resto da vida de renda com esse dinheiro. Só que esse servo malvado, ele não devia 1 talento. Ele devia 10.000 talentos. Faça uma conta aí desse valor, eu fiz e eu nem tenho certeza se está certa a minha conta, eu não conferi. Eu sou muito ruim em matemática, eu já confessei isso aqui na Tiba e agora para o mundo inteiro. Vai dar um negócio, uma conta de louco, de 201.302.530.000 reais. 200 bilhões é o que esse servo devia. E quando ele se vê desesperado para pagar essa conta, e diz que não pode pagar, porque o seu senhor diz para ele, isso era comum nessa época: você não tem como pagar, ok, eu vou pegar a sua mulher, vou pegar os seus filhos, eu vou pegar os seus bens, vou fazer dinheiro disso. E aí aquele homem desesperado diz que ele vai pagar, ele vai dar um jeito de pagar essa dívida. Com esse débito exorbitante daquele homem, e eu nem fiz conversões do tempo de Jesus para cá em valores, tá? Foi uma conta fria. Com esse valor exorbitante, ele não tinha como pagar ao seu senhor aquela dívida. E aí o que ele tinha de mais precioso, mulher e filhos, seriam vendidos para pagar essa dívida. E essa era uma forma de forçar as pessoas a evitar a dívida, a pagar as suas dívidas. Aquele senhor, ao perceber a enrascada que o seu servo tinha se metido, tem misericórdia dele, tem compaixão dele. Seu coração é tocado porque ele sabe que esse servo não conseguirá pagar essa dívida. E ele perdoa esses mais de 200 bilhões de reais que esse cara deve. A gente percebe então nessa parábola que Jesus está mostrando a dimensão do amor de Deus em perdoar as nossas dívidas. É um número difícil de calcular. E está exposto em números porque é o que a gente alcança. Porque se a gente não consegue, tá? Mas se a gente tentasse alcançar a dimensão do amor de Deus, esses números seriam centavos perto daquilo que Deus fez por nós em relação ao seu amor e ao seu perdão pela humanidade. Somente a benignidade de Deus é capaz de solucionar o nosso problema do pecado. Porque nós de fato não temos como pagar essa dívida do pecado. Mesmo que nós tivéssemos esses 200 bilhões de reais,
nós não teríamos como pagar, como quitar essa transação, esse débito, e a gente seria colocado preso pelos nossos pecados e ter tudo aquilo que é valoroso para nós teria sido vendido, mulheres, filhos, os nossos bens. E aquele então senhor, ele resolve não cobrar isso desse servo. Ele tem misericórdia desse servo e lhe perdoa essa dívida monstruosa, essa dívida gigantesca. Essa é a primeira parte da parábola, e nós aprendemos então como o amor de Deus é incondicional a ponto de exceder aos maiores valores que nós, com a nossa mente ilimitada, possamos imaginar, possamos calcular. E de novo, eu nem sei se essa conta está certa. Pode ser que esteja errada e eu esteja falando de algo que não é esse valor. Mas é um número difícil de calcular. A parte seguinte da parábola não mostra o Senhor misericordioso. Mostra a dureza do coração de alguém que acabara de ser perdoado por esse Senhor. O que esse homem merecia era ser preso e nunca mais sair da prisão, perder mulher, filhos e bens e ter a sua vida encerrada ali. Mas ele é perdoado e ele sai dali então com uma vida nova. Ele tem a possibilidade de viver uma vida nova, de ter uma vida diferente dali para frente. Mas o que acontece? Ele sai da presença do Senhor e encontra alguém que é inferior a ele. A gente poderia pensar numa relação de chefia, né? Ele devia para o dono da empresa, ele é o supervisor da empresa e ele encontra um funcionário da empresa. É uma pessoa bem abaixo dele. Ele encontra um dos seus conservos que lhe devia não 10.000 talentos. Porque se ele encontrasse alguém que lhe devesse 10.000 talentos, ele já tinha argumentos para perdoar essa pessoa. Ele foi perdoado porque ele devia 10.000 talentos. Mas ele encontrou alguém que devia 100 denários. E aí eu fui fazer outras contas, né? 100 denários é um valor muito pequeno diante daquilo que esse homem devia. Para vocês terem uma ideia, um talento, esse homem devia 10.000, um talento valia 6.000 denários. Aquele que devia 10.000 talentos, que tem um conservo que deve menos de um talento, já que ele deve 100 denários, ele não consegue perdoar. Se você pensar bem, esse homem foi perdoado em 10.000 talentos, que equivale a 60 milhões de denários. E ele não consegue perdoar uma dívida de 100 denários. Não é de 1.000 denários, não. Não é de 6.000 denários, que é um talento. Ele não consegue perdoar a dívida de alguém que lhe deve 100 denários. Menos de um talento. Ele devia 10.000 talentos. Ele não consegue perdoar essa dívida, essa quantia que é insignificante, é 0,00000, muitos zeros e depois 1% daquilo que ele devia para o seu Senhor. Ele não consegue perdoar. Para ele, essa dívida de 100 denários é o suficiente para pegar esse homem, jogar na prisão e deixar ele por lá. Vender a mulher desse homem, vender os filhos desse homem, vender os bens desse homem e deixar ele morrer na prisão. Mas é exatamente o oposto do que aquele senhor dele fez, que lhe perdoou 10.000 talentos que eram devidos. O Senhor então havia tratado esse servo que não é misericordioso com misericórdia, com compaixão, mas esse servo que tem uma dívida muito menor com o seu outro servo, tem uma dureza de coração tão grande que pega esse conservo e sufoca, aperta o pescoço e grita com ele: você tem que me pagar aquilo que você me deve. Apesar de ele ter tido uma liberalidade muito grande do seu senhor, diante de uma dívida tão ínfima, tão pequena daquele seu conservo, ele se manifesta como alguém
que não sabe o que é perdoar, muito embora tenha experimentado o perdão numa dimensão infinitamente maior do que ele precisava perdoar. Nós temos uma oração que Jesus ensinou, que a gente chama de oração modelo, e é a oração modelo mais fora do modelo que a gente pratica, porque lá a gente diz, né, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E a gente precisa ter cuidado com essa oração para ela não ser a manifestação mais grotesca da nossa hipocrisia. Porque o que a gente está dizendo é o seguinte: Deus tem que me perdoar, Deus me perdoa a ponto de mandar o seu filho para viver e morrer na cruz por mim. Mas se eu não perdoar o meu irmão, o meu próximo da mesma forma, eu estou dizendo que Deus pode me tratar da mesma forma. Então, muito cuidado com esse tipo de oração que a gente faz, para nós não sermos pegos como esse servo que devia milhões e não consegue perdoar um percentual muito menor, 1000 vezes, milhares e milhares de vezes menor do que aquele que foi perdoado. A compaixão do rei, então, quando ele conhece essa história desse homem a quem ele perdoou 10.000 talentos, a compaixão do rei, que tinha subido num nível muito grande a ponto de perdoar a dívida, ele volta, porque ele percebe que o que ele fez por aquele homem não tem sentido nenhum para aquele homem, porque ele não consegue fazer com outra pessoa a mesma coisa que ele fez com ele. O padrão do perdão divino é 70 vezes 7 por isso, porque é de forma incontável, de forma sem medida. O Senhor perdoa tudo com liberalidade, mas Ele perdoa na expectativa de que os seus servos perdoem também tudo com liberalidade. E aí você pode parar para pensar nas vezes que você encontrou na sua realidade de cristão a experiência de perdoar e ter tido dificuldade de perdoar. A gente precisa rever esses conceitos. O perdão precisa ser uma atitude incansável do ser humano. Assim como Deus não se cansa de perdoar, o perdão para o ser humano precisa ser na mesma linha. Nós precisamos perdoar como nós temos sido perdoados, e essa é uma realidade da parábola que aquele servo não conseguiu entender. Quando nós olhamos então para essas reações e essas relações de perdão de um senhor que poderia condenar um servo e de um servo perdoado por esse senhor que deveria perdoar o seu conservo e condena, nós estamos diante de uma realidade que mostra como é o sagrado, como é Deus e como é o ser humano. Quando nós olhamos a expressão de Pedro, quantas vezes eu devo perdoar, nós nos fixamos muito na questão do perdão. Mas nós precisamos entender que o ensinamento aí vai além disso, porque é óbvio que se eu sou ofendido 7 vezes, eu preciso perdoar 7 vezes. Foram 7 ofensas, 7 vezes eu tenho que perdoar. Isso é óbvio. Mas o que o ensino da palavra de Deus está mostrando aqui é outra coisa que é mais óbvia ainda. É que eu vou errar. É que não tem jeito, eu vou cometer um erro. Se nós estivéssemos numa classe agora mesmo, ao vivo, e não numa live, presencial e não numa live, eu ia pedir para vocês fazerem um exercício, né? Pegar uma folha de papel e anotar lá 10 pecados que alguém pode cometer contra você. Você teria lá um tempinho para anotar, porque o que de fato Jesus está tratando é isso. No começo ele está falando com Pedro, com os discípulos, né? Ele está falando o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, procura o seu irmão e repreende o seu irmão em particular. E aí a partir disso vem a dúvida de Pedro, né? E se acontecer isso
Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Então você iria anotar lá 10 pecados que alguém poderia cometer contra você. E você vai, nesse exercício, você iria encontrar de fato, né? Alguém pode te matar, alguém pode roubar, alguém pode mentir, alguém pode te oprimir, alguém pode ser violento, pode fazer diversas coisas contigo, que no fundo vai ser resumido numa coisa chamada egoísmo. Eu penso em mim e ignoro você, e por isso eu faço dessa forma. Depois eu ia pedir para você pegar essa lista de 10 pecados, olhar para ela e pensar da seguinte forma: são esses pecados que eu posso cometer contra outras pessoas, porque de fato é isso. Os pecados que alguém comete comigo são os mesmos pecados que eu posso cometer com outra pessoa, porque se não são os mesmos, exatamente os mesmos, são na mesma linha de egoísmo, de eu pensar somente em mim. E se eu não cometo os 10, eu cometo alguns desses 10, eu cometo pecados que alguém poderia cometer contra mim. E de fato, eu vou querer que Deus me perdoe desses meus pecados. Assim como esse senhor perdoou a dívida de 10.000 talentos. E se eu quero que Deus me perdoe desse meu pecado, eu vou perdoar aquelas pessoas que me devem. Porque, como diz lá nas bem-aventuranças, né, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Nesse sentido do perdão que Deus nos dá, nós precisamos compreender isso. Na medida em que Deus me perdoa, eu preciso liberar perdão. E eu sei que eu não estou falando de uma coisa muito simples. Como também não deve ter sido muito simples para Deus enviar o seu único filho para viver e morrer por pecados que ele não tinha cometido, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus próprios erros. Deve ter sido muito complicado também. E eu sei que a questão do perdão, do relacionamento humano, é algo muito complexo, mas nós precisamos compreender que não há nenhum pecado, nenhum erro que você, que nós possamos cometer que Deus não possa perdoar. Não há nenhum erro sequer. E se Deus perdoa qualquer pecado que você, que nós cometemos, Ele espera a mesma reação de nós, que nós perdoemos aqueles que nos têm ofendido, que têm pecado contra nós mesmos. Nós usamos uma expressão que é uma parte do texto bíblico e fazemos isso às vezes de forma equivocada. Jesus certa vez disse, né, que as pessoas que crescem no nome dele fariam coisas maiores do que as coisas que ele, Jesus, fez quando esteve aqui. Uma das coisas que Jesus fez foi perdoar. Do alto da cruz, minha, sua, não a cruz de Jesus, do alto da cruz ele olha para as pessoas que estão ferindo, que estão maltratando, e ele poderia ter destruído aquelas pessoas, ele poderia ter aniquilado, ele poderia ter transformado aquelas pessoas em cinza. Mas ele, do alto da minha cruz, da sua cruz, da nossa cruz, ele olha para aquelas pessoas que estão ferindo, que estão escarnecendo, que estão falando coisas ruins contra ele, que estão ofendendo. Ele diz para Deus: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta a essas ofensas se de fato nós estivéssemos naquela cruz? Será que nós olharíamos para os nossos ofensores e diríamos: perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Ou será que nós agiríamos como esse servo que não foi misericordioso, esse servo incompassivo, que devendo bilhões não consegue perdoar uma ninharia, que devendo muito ao seu Senhor não consegue com misericórdia perdoar aqueles a quem tem ofendido? Essa é uma pergunta que deve ser respondida por cada um de nós nesta manhã.
Essa é uma pergunta que essa parábola quer destacar, quer extrair de nós. O quanto nós temos sido perdoados por Deus e o quanto nós temos perdoado o nosso irmão, o nosso próximo, a pessoa que nos tem ofendido, a pessoa que tem feito coisas para nós que tem sido difícil conviver com essas coisas. E a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa rever os nossos conceitos acerca de perdão, se nós estamos como esse servo incompassivo, e nos aproximar o máximo possível desse Senhor que tem o direito de encarcerar o seu servo, mas tem a liberalidade, a misericórdia de dizer: vai, eu estou libertando você, eu estou salvando você dessa dívida, você não me deve mais nada. Pense sobre essas coisas, reflita sobre essas coisas e veja se o caminho que eu, que você, que nós temos seguido é o caminho que de fato Deus quer que nós sigamos. E eu quero orar contigo nessa hora. Deus, eu quero te agradecer pelo ensinamento sobre perdão. E quero dizer mesmo, sem medo de que o Senhor não me compreenda, o quanto é difícil o tema de perdão nas nossas vidas, porque nós somos egoístas, o ser humano é egoísta. E nós queremos muito para nós mesmos e não queremos a mesma quantidade para o outro. E por isso nós pedimos perdão, Pai, por esse nosso pecado, por esse nosso erro, de não dimensionar de fato como deve ser a nossa ação diante daqueles que nos têm ofendido, e dimensionar como o Senhor dimensionou a nossa ofensa diante de Ti e nos perdoou completamente. Nos ajude a perdoar de forma incondicional, que o Teu Espírito Santo trabalhe isso em nós e promova em nós a cura que nós precisamos para perdoar, Pai. Para que vivamos uma vida de fato que seja digna desse Evangelho de Jesus Cristo. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Queria te agradecer mais uma vez por participar dessa aula. Se você não compartilhou ainda, compartilhe essa aula com alguém que você acha que vai se interessar, vai gostar de ouvir isso, que precisa aprender. Ensine aquilo que você tem aprendido, compartilhe aquilo que você tem aprendido. Quero te convidar também para daqui a pouquinho, mais alguns minutos, uns 20 ou 30 minutos, nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, ainda de forma, através desse mesmo mecanismo, dessa live, mas daqui a uns dias nós estaremos presentes, você vai poder fazer a sua inscrição para poder participar. Teremos um número limitado de pessoas para resguardar a segurança sanitária dessas pessoas. Então, participe agora, daqui a uns 30 minutos dessa live, louvando e adorando o nome do Senhor. Que você tenha um dia abençoado, você tenha uma tarde na presença do Senhor, que Ele possa atingir o seu coração com a sua graça, com o seu amor, de modo que você consiga refletir aquilo que Ele, o Senhor, fez por você. E você possa também fazer com o outro aquilo que Deus fez contigo. Que Deus te abençoe nesse dia.